Olá, crianças! Aqui é a Tia Ana e hoje nós vamos aprender a história de Jonas e o grande peixe. Vamos lá? Jonas era um homem de Deus, temente e obediente até certo dia. Neste dia, Deus chegou a Jonas e pediu que ele fosse a Nínive, pregar para eles se arrependerem das coisas erradas que eles estavam fazendo. Mas Jonas ficou com medo de ir até lá. Mas tia Ana, por que ele ficou com medo? Porque eles faziam coisas muito erradas. Eles brigavam, matavam, faziam muitas coisas que entristeciam a Deus. Deus não estava feliz com aquela cidade e por isso pediu para Jonas ir para lá pregar para eles pararem de fazer essas coisas que não estavam agradando a Deus. Mas Jonas ficou com medo e decidiu fugir da vontade de Deus. Deus pediu para ele ir para Nínive, mas Jonas foi para Tarsis, na Espanha, e não seguiu a vontade de Deus. Jonas pegou um navio para ir para Tarsis. Enquanto todos estavam lá, tranquilos na viagem, Jonas estava dormindo lá no navio. E a viagem ia bem até que uma tempestade começou. E os ventos estavam fortes e balançavam o barco para cá e para lá. E as ondas estavam muito altas. E as pessoas quase caíam do barco. E o vento empurrava, empurrava, empurrava. E eles perceberam que Jonas estava dormindo no meio dessa tempestade. E foram perguntar para ele como ele conseguia dormir com essa bagunça toda. E eles perguntaram de onde Jonas era e qual Deus ele servia. Jonas disse que era hebreu e servia ao Deus de Israel. Então eles pediram para que Jonas orasse a esse Deus para que ele tivesse misericórdia e não matassem todos nessa tempestade. Jonas entendeu que aquilo que estava acontecendo era porque ele estava sendo desobediente a Deus, porque ele não estava fazendo o que Deus tinha pedido para ele fazer. Então, as pessoas que estavam no barco perguntavam para Jonas: o que podemos fazer para que essa tempestade se acalme? E Jonas disse que ela só se acalmaria quando ele fosse jogado ao mar. Mas eles não quiseram e tentaram remar e mais algumas coisas, mais nada. A água continuava entrando no barco e o barco balançava. E a única solução foi jogar Jonas do barco. E então a tempestade acalmou e o barco seguiu a viagem tranquilamente pelo mar. Jonas já estava quase morrendo, afogando naquele imenso mar. Mas Deus mandou um grande peixe para que engolisse Jonas. Jonas ficou vivo dentro da barriga desse peixe 3 dias e 3 noites, até que ele entendesse a vontade de Deus, que não era que ele fugisse e que seguisse o que Deus tinha pedido para ele fazer. Jonas orou e pediu perdão. Vocês acham que Deus perdoou ele, crianças? Sim, Deus perdoou ele, porque o nosso Deus é maravilhoso. Então, Deus mandou que a baleia fosse até a praia e vomitasse Jonas. Jonas saiu, imagina todo melecado daquela baleia. Imagina, crianças, não deve ser confortável. Vamos pôr a mão nos olhinhos. Lá devia ser escuro, ter um mau cheiro. Nossa, e ele ficou 3 dias sozinho nessa situação. Não deve ter sido nada bom. Mas até que enfim, Jonas entendeu a vontade de Deus e o obedeceu. Deus pediu novamente para que Jonas fosse até Nínive e pregasse para aquelas pessoas. E Jonas dessa vez obedeceu, foi e pregou. Todas as pessoas daquelas cidades entenderam e reconheceram a vontade de Deus, pediram perdão pelos seus erros e pelos seus pecados, e é claro, Deus os perdoou. Jonas, assim como nós, teve a opção de escolher obedecer
ou desobedecer. Nós também temos essas decisões, seja criança pequena, grande, adulto, todos nós devemos escolher ser obedientes ou desobedientes. É claro que se desobedecermos e nos arrependemos de coração e pedir perdão para Deus, Ele nos perdoa. Mas da mesma forma, ainda temos que viver as consequências, assim como na história de Jonas, que ficou dentro daquela baleia, não é, crianças? Essa é a história de hoje. Um beijo e até a próxima!